O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã. Oferecimento Unimed Nova Friburgo. Atenção ao calendário de vacinação. Esse é o plano. O Shopping da Praça sempre pensando em você. Friburgo Shopping. E Nova Mix Food Service. Um mundo de oportunidades. Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Toda Manhã e sempre com aquele otimismo alto astral, pensamento positivo e vontade sim de realizar coisas boas bem coladinho com você aí do outro lado da telinha. Hora de sentar, tomar aquele cafezinho, aproveitar as coisas que a gente tem aqui para mostrar para vocês. Se dê, né, esse momento especial. Respira fundo. Se não respirou até agora, respira fundo. Oxigena o cérebro, né, que a gente brinca, mas é verdade. Quando a gente puxa o ar, né, de uma forma mais leve, chega a dar assim aquela vontade assim de até de deitar e se acolher um pouco, né? É porque a gente relaxa, é porque o nosso cérebro começa a pensar melhor. Então comece desta forma o seu dia, de bem com a vida, buscando um pouquinho no seu interior, um pouco mais de vibração positiva. E chega mais, toma aquele café agora, senta um pouquinho, dá uma relaxada, você merece e precisa, fala. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Zoom, canal 10 da RCA Company, ao vivo também pelo nosso aplicativo, que é gratuito para você aí de casa. Basta entrar na sua lojinha de aplicativos e baixar gratuitamente no seu celular. Tem para sistema Android, tem para sistema iOS. Estamos ao vivo também pelo tvzoom.com.br, nosso portal de notícias, e também ao vivo sempre, todas as segundas e quartas-feiras, pelo Instagram da Loja Nova Mix. Loja.novamix é o Instagram que você assiste também as nossas lives aqui, aprendendo tanta coisa boa. E a Nova Mix, né, a Loja Nova Mix, está fazendo 7 anos neste mês de agosto. É aniversário dessa loja que tem de tudo para gente aproveitar para fazer para a família, empreender, fazer bons negócios, pensar numa forma assim criativa, associado a conhecimento, né? E a tudo que a Nova Mix tem à nossa disposição. E este mês, a Nova Mix está fazendo uma campanha super legal. Está contando histórias, são muitas histórias, são muitas coisas boas que fazem e mudam a vida de pessoas no dia a dia. E hoje a gente vai conhecer uma dessas histórias. Olha só que eu vou mostrar para você o que você vai aprender hoje aqui. Chega a brilhar os olhinhos, fala, vai chegando mais perto aqui, Marcone. Vai chegando mais perto assim, ó, só para deixar todo mundo com água na boca. Quem gosta de bolo de aipim com coco, levanta a mão, que olha o que você vai aprender hoje. Isto aqui é perfeito, tanto geladinho ou quentinho, como sobremesa, como café da manhã, como lanche da tarde. Cai muito bem em qualquer momento. E você vai aprender a fazer esse bolo hoje conhecendo a história da Labenta. E eu estou aqui com a Marcela, nossa convidada especial. Seja bem-vinda, Marcela. Agora só assim. Pois é. A gente fica com vontade de dar abraço, né? Falar tantas coisas boas, chegar mais próximo, mas por enquanto é o que temos. É verdade, nossos abraços andam adiados. Não é?
Seja bem-vinda, com Muito o obrigada. coração aberto, né? Com a porta da casa também aberta para receber você com tanto carinho. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui com você e também estar participando dessa live da Nova Mix, que é tão importante para a história da La Benta. Com certeza. Fala um pouquinho dessa história, né? E como é que a Nova Mix está entremeada nela? Então, a La Benta começou quando eu comecei a trabalhar em casa para ficar com a minha filha mais nova, minha filha mais velha, a Júlia, que hoje tem 10 anos. Logo um tempo depois... Você tem duas? Tenho duas. Tenho a Júlia e tenho a Sofia. A Sofia tem quantos A anos? Sofia acabou de fazer 4 e a Juju acabou de fazer 10. Legal. Logo um tempo que eu comecei a trabalhar em casa, a Nova Mix abriu, né? E eu já conheci o Bernardo de antes do trabalho. E eu comecei a ir até lá no Prado, fazia as minhas comprinhas lá, né? E logo um tempo eles começaram com aquelas aulas, tinham vários pequenos cursos lá, né? Então eu também tive a oportunidade de fazer alguns cursos que eu fui aprimorando na confeitaria. E daí por diante foram muitas Páscoas, muitos Natais e ao longo do ano todo, com vários... Eles sempre trouxeram muitas novidades, né? Então assim, me possibilitava sempre fazer pequenas compras, mas de coisas muito atuais, embalagens muito bonitas para apresentar o produto de uma maneira diferente. Sim. E aí a gente foi crescendo junto e há 3 anos, agora vai completar em novembro, a La Benta ganhou uma casa, né? A gente tem uma confeitaria lá dentro do Espaço Arp. Que é um lugar muito charmoso, né? Como tá charmoso aquele espaço. Pois é, o Espaço Arp, cada dia tá ficando mais legal, mais bonito, com mais empresas lá, mais serviços. Legal. E claro que não foi diferente, né? Nesses últimos 3 anos, eles sempre estiveram lá junto com a gente. Nossos parceiros, Bernardo e Olivia, são pessoas muito queridas nossas. Sem dúvida. E eu espero que a nossa parceria ainda seja longa, longa e de muito sucesso. E como que foi, assim, a elaboração dessas receitas da La Benta? Então, grande parte da cozinha da La Benta, ela é uma cozinha muito afetiva, né? Ela é muito familiar. A minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, sempre fez doces e salgados. Então, muitas receitas eu falo que eu roubei dela. Algumas eu fui dando uma mudadinha. Mas, então, a base da La Benta mesmo é uma coisa muito afetiva. Muitas receitas ali são coisas que a minha mãe sempre fez. E eu fui trazendo outras coisas, conhecendo outros produtos, né? Até com a possibilidade de cursos, estudando, a gente vai conhecendo outras coisas, mas grande parte da nossa cozinha, ela tem muito essa memória afetiva. E o que você faz lá na La Benta? Qual é o cardápio, assim? Olha, a La Benta tem um cardápio bastante variado. A gente trabalha... Nosso carro-chefe é a coxinha. A gente tem ficado muito famoso aí por causa das nossas coxinhas. Além da coxinha de galinha, a gente tem a coxinha de cogumelo, que é um mix de cogumelo de Paris e cogumelo de shiitake com queijo. Essa a gente tem em tamanho lanche. E a gente também tem mini coxinhas, que a gente faz em tamanho, a gente chama tipo uma coxinha gourmet, né? Nós temos 6 sabores diferentes. Legal. Pernil, barbecue e queijo, temos marguerita, coxinha de camarão com queijo. E além das coxinhas, nós temos brownies, sanduíches, muitos cafés, crepiocas. Então, assim, nosso cardápio é bastante extenso, além de uma variedade muito grande de doces na nossa vitrine. E qual é o carro-chefe? Esse aqui é um dos carros-chefes, né? Sim. Bolo de aipim com coco é uma coisa que todo Sim. mundo... É difícil alguém que não goste. Desde que ele entrou, acho que a gente já trabalha com esse bolo há uns 2 anos. Ele sempre, assim, foi muito querido, então a gente tem algumas coisas que assim, é impossível da gente mexer no cardápio, né? Porque as pessoas vão procurando por ela, né? Então, assim, ele é muito, muito querido lá. Olha só, olha, não dá vontade? Ele fica assim com uma textura de pudim, né? Isso, exatamente. Ele é bem cremoso e como ele não leva nenhum tipo de farinha, né? Ele tem essa textura bem cremosinha e foi aquilo que você falou. Ele fica gostoso quente, ele fica gostoso gelado. Ele é bem versátil, assim, combina em várias ocasiões. Eu tenho um problema com bolo, sabe? Porque eu gosto de bolo quente. Mas desenformar bolo quente, nem sempre a gente é feliz. É uma né? aventura. É uma aventura. E, gente, fazer um bolinho, né, quentinho no café da tarde, é tudo de bom. Sim. E aí, só que o problema é desenformar, gente. Pelo menos esfriar um cadinho, senão a gente É come de verdade. colherada. Pois é. E esse também é a mesma coisa, né? Tem Sim, que o esperar ideal é um deixar ele dar uma pouquinho. descansadinha, Sim. para ele pegar um pouco mais de uma temperatura mais fria, para ficar mais tranquilo, porque como ele é muito cremoso, exige um pouco de técnica para tirar ele quente sem correr risco. E o interessante desse bolo, gente, é que ele é sem glúten e sem lactose. Explica isso. Isso. Na receita original, ele vinha com leite de vaca e usava manteiga. Eu gosto muito de tentar trazer um pouco mais de inclusão dentro da minha cozinha.
Então a gente, estudando assim a receita, vendo uma possibilidade da gente poder modificar um pouco ela, a gente substituiu o leite de vaca e a manteiga pelo leite de coco. Sim. Então a gente tem um produto sem glúten, sem lactose e sem leite de vaca, na verdade, né? E que não tem um custo tão alto. Porque, infelizmente, os produtos de confeitaria, inclusive, eles tendem a ter um valor mais elevado, porque é uma matéria-prima realmente mais cara, né? Sim. Então, a gente consegue ter um produto versátil sem ter uma variação tão grande de valor. Sim, e interessante que cada vez mais, né, pessoas estão com intolerância tanto ao glúten quanto à lactose. E aí ficam sem opção, né? Exatamente. A gente tem muitas pessoas que têm essa limitação lá, que buscam por produtos assim, né? Então, esse é um bolo que tem esse coringa de ser sem os dois ainda de uma única vez, né? Sem dúvida. Vamos fazer então? Vamos lá. O que você precisa para fazer essa receita? E é esse tamanho aqui, né? É uma forma de bolo inglês grande. Isso. Se a pessoa não tiver essa forma e tiver uma forma de bolo baixinha, pode ser nele também. Como ele não cresce, se você colocou na forma quantidade, coube bem ali, pronto. Ele não vai... O problema está resolvido. Sim, ele não vai crescer, porque ele não leva nenhum tipo de fermento. O interessante é que seja uma forma um pouquinho mais funda, né? Para que ele fique assim mais cremosinho. Ou então você vai reduzir o tempo do forno. Tá. Vai dar para acompanhar bem por aí e é isso, ele vai assar mais rápido. Tá. Então, só lembrando, né? Se você colocar numa forma um pouco mais fina, lembra que o tempo de forno vai ser menor também. Isso, exatamente. Né? Se você gosta de comer rápido, né? Não gosta de esperar muito o forno, coloca numa forma vai mais por estratégia fina. já. Tá já certo. reduz a forma. Vamos lá. Então, os ingredientes são o seguinte. Vamos mudar de lado agora para você joia. ter mais espaço. 500 ml de leite de coco. Ah lá, já está na nossa telinha aí. Olha o que você vai precisar para o bolo de aipim com coco da La Benta. São 5 ovos, 400 gramas de açúcar, 500 ml de leite de coco, 150 gramas de coco ralado fresco, 500 gramas de mandioca ralada, tá? Como que você rala a mandioca? Vamos começar por aí, porque é uma coisa que é meio chata de fazer, né? É a parte mais chata do processo, eu diria, porque a Sim. receita em si é uma receita bem simples. Sim. Tanto a mandioca quanto o coco, eu ralo no processador. Tá. Aí eu compro os dois fresquinhos, descasco. A mandioca a gente tira aquele veiozinho do meio dela. Tá. E aí eu ralo no processador. E o coco, é importante, eu gosto de tirar aquela casquinha de dentro também. Mas se a pessoa gostar daquela casquinha, não precisa tirar ela. Tá. Pode ralar ela com a casquinha mesmo, que não vai interferir na receita. Tá, eu gosto. Eu não ligo para essas coisas. Eu gosto de batata com casca. Eu também gosto. Eu não ligo muito para essas coisas, não. Mas quem não gosta, retira. Se não tiver um processador, tem que ser num ralador, né? Mas muito cuidado, porque ralador é uma das coisas na cozinha que mais provoca acidente, gente. Porque a gente rala o dedo junto. Ele tende a dar sempre uma inflamadinha no dedo ainda, não é? Não é muito bom. Pois Então, é. se você gosta de fazer essas coisas, eu sempre já tinha falado com você antes, eu estimulo a compra, né? Compra um processador que dê para você fazer, né? Com uma voltagem boa, que dê para... Porque são coisas que são mais duras, Sim. então ele precisa ser mais forte. No liquidificador, ele não vai muito bem, não. Ele fica muito moído, né? Exatamente. Isso que eu ia falar. Sai o leite, coco né? eu já testei no liquidificador, mas eu acho que ele fica muito moidinho. Uhum. E eu acho que o legal é encontrar os pedaços. Sim, Então eu sim. prefiro processar, que a gente consegue uma tirinha aí mais longa, Sim. tanto da mandioca quanto do coco. Aí eu dou a dica até da minha parceria, né, com a Imperatriz das Louças, lá em Olaria. Gente, tem tanto, né, eletrodoméstico hoje Sim. que facilita a vida. Então, se você gosta de fazer essas coisas, aí eu gosto sempre de ter alguma coisa diferente em casa. Primeira dica pede na La Benta, que é mais fácil e mais gostoso. E outra dica é sempre você se equipar para que você possa fazer as suas coisas de uma maneira mais gostosa, mais fácil. Não é isso? Com certeza. Então, vamos lá. Então, a receita é extremamente simples. Deixa eu tirar aqui Vou para te ajudar. Eu falo que a gente, na cozinha dos outros, a gente fica um pouco perdido. né? Não é? Não é? Eu fico Certíssimo. também. Olha, eu coloco no liquidificador, mas não precisa. Tá. Se a pessoa quiser misturar primeiro na tigelinha, para não sujar o liquidificador, também não tem problema nenhum. Sim. Aí eu coloco o leite de coco, os ovos,
A gente já botou aí a quantidade, né, que você precisa. E o açúcar? 400 gramas de açúcar, 5 ovos, meio de... E bate. Deixa eu te ajudar aqui, porque aí eu vou desentulhando aí em cima. Isso. Aí é só bater. Pode bater? Lembrando aqui, eu tô usando ovos caipira. Aí, por isso que fica amarelinho Fica assim. mais gostoso, né? Fica mais gostoso. Lá da Aí- Granja Barcelos. Aí na tigelinha, eu vou misturar o coco e a mandioca. A mandioca tá bonita também. Eu adoro, gente. Ai, Aipim, mandioca é um né? produto muito versátil, né? Sim, sim. Dá pra fazer A tanta gente faz bastante coisa lá também. Vocês fazem bolinho, alguma coisa assim também? A gente agora, no inverno, a gente tá fazendo sopas, né? Então eu tô fazendo tanto um caldinho de bobó de camarão, que leva mandioca, quanto vaca atolada. Alguém aqui no estúdio, Vitor Borges, já tá ali balançando a cabecinha porque gostou da receita aqui, né? Já comeu? Não. Então, mas pelo jeito vai comer, porque ó, balançou a cabeça ali. Aí eu dou só uma misturadinha pra ficar mais fácil aqui depois. E agora vou colocar o líquido que eu bati. Vamos só botar ele aqui no meio pra gente pegar a câmera de cima, olha, mostrando assim. Isso. Ai, é o que dá cremosidade. É. Ai, que E delícia. um fator aqui que contribui muito é a goma da mandioca, né? Sim, sim. Ele dá, como é que se diz, a consistência, Isso. né? E dá uma liguinha também pra dar a estrutura, né? Isso. Às vezes a gente cozinha, né? E a gente fica... a cozinha é uma grande alquimia, né? Acontecem mágicas assim para lá de especiais. E quando a gente descobre de onde essas mágicas vêm, é onde a gente começa a querer a estudar, né, Marcela? Você que fez vários cursos, você fez o chefe, né, de cozinha lá na Escola de Gastronomia da Cândido. Isso. Então, isso tudo você vai buscando, até para você mudar o leite de coco, substituir pelo leite de vaca e a manteiga. Exatamente. Isso tudo são pequenos estudos que a gente vai buscando conhecimento. Sim, é fundamental, tanto para isso quanto, por exemplo, a gente trabalha com bolos lá também, né? A gente entender o que faz o bolo ficar daquela maneira, qual o papel da gordura, o papel da farinha, o papel do açúcar, para você conseguir, às vezes, mudar alguma coisa, fazer aquela receitinha funcionar. Então é muito bom a gente entender o papel de cada elemento naquela receita para a gente conseguir fazer ela cada vez ficar melhor, né? Sim. Aprimorar ela. E como que a gente usa a mão, como que a gente usa o fouet, onde que a gente tem que usar cada coisa. Sim, importantíssimo. Né? Isso é importante. Por isso que dá certo, gente. Por isso que eu falo com vocês aí de casa. Eu faço cozinha ao vivo aqui há 20 anos. Eu acho que se eu tive umas 2 ou 3 receitas que deram realmente errado, por causa de tempo de forno que eu esqueci, queimou, sabe? Que a gente vai continuando o programa e é ao vivo. Sim. Então, dá certo porque primeiro a gente faz com amor, né, Marcela? Que é o que vocês fazem lá na La Benta. A La Benta tem muito amor envolvido, não é? Muito. E aí é isso que faz o charme e o processo certo acontecerem. Vamos lá. Vamos lá. Aí depois... Vamos botar essa forma aqui. Aí eu vou untar a forma. Aí é o seguinte, a gente tem o desmoldante, que é o melhor amigo hoje de todas as boleiras, porque ele facilita muito o processo de desenformar. Sim. Eu unto com óleo também, não tem problema nenhum. E também tem a opção de quem não tem muita prática ou quer comer ele quente, de envolver um papel alumínio, passa um pouquinho de óleo, aí vem com papel alumínio nele, forra todo direitinho. Sim. E aí põe... Aí eu gosto de juntar novamente para facilitar de tirar, né? Para não grudar o papel alumínio e tudo mais. Sim. E aí pode derramar dentro da forma forrada com papel alumínio. Tá. Porque aí na hora de tirar, é só passar uma faquinha, uma espátulazinha, e aí vira num prato e retira o papel alumínio, fica bem fácil de desenformar também sem ele quebrar. Forno já pré-aquecido, né? Explica essa coisa do forno, porque a gente colocou aqui a 180 graus.
né? Então explica aí como que você faz também lá na Labem. Isso, então, o meu forno é um forno turbo profissional. Então, o tempo que ele age é muito mais rápido do que um forno doméstico. Sim. Então, eu lembro que a minha mãe sempre falava que ele demorava muito no forno. Mas eu me lembro que a minha mãe fazia uma receita dobrada dessa de cada vez. Uau. Então, ela fazia uns tabuleirões grandes, ele ficava em torno de 1h30, mais ou menos. Sim. Então, eu acredito que num forno doméstico, ele deve demorar aí mais ou menos uns 50 minutos a 1 hora. Dá pra ver porque na hora que a gente vê que ele tá assado, é só encostar a mão e ele já não fica mais mole. Sim. Ele fica cremosinho, mas não mole, né, de cru. É aqueles que a gente tira do forno, ainda dá uma balançadinha, mas ele tá bom? Ou ele tá completamente durinho? Ele não chega a balançar, Tá. mas ainda não tá completamente durinho. Ele Tá. fica no meio desse caminho. Sim. Você vê que ele tá macio, mas ele é um macio que cede e depois ele volta. Coloca no seu tempo aí 50 minutos, dá uma olhada, Isso. né? Faz o furinho aí Isso. o teste do palitinho, que é infalível. Se o palito ainda sair sujo, deixa mais aí até 1 hora, né? Exato, Mais uns 10 exatamente. minutinhos. Isso. Perfeito. Tá bom? Então vamos aí Então, eu com... vou usar aqui o desmoldante. O desmoldante hoje realmente é muito mais fácil. Não precisa enfarinhar, né? Não, até porque nem adiantaria. Tá. Porque eu acho que a farinha, o líquido vai puxar a farinha e Sim. não daria resultado. Sim. Aí, ó. Então só... Pode ser com manteiga, óleo, pode ser com o desmoldante, o que você tiver. A gente dá a dica do desmoldante, você encontra lá na Nova Mix, com facilidade, tem os maiores, os menores, então realmente é mais fácil. Aí aqui, olha, é só derramar. Olha só, que bonita que fica a massa, né? Ele não cresce, tá, gente? É importante falar que, ó, fica bem na beiradinha, mas ele não leva fermento. Então, A tendência agora ele dá até uma baixada, porque Sim. como ele vai ficando no forno, ele vai evaporando um pouco o líquido também. sim, Né? ele vai E aí? baixando um bocadinho. E prontinho para ir ao forno. Isso aí. O nosso aqui tá 180, tá? Se você tem um turbo, bota 160, Isso. né? Mas aqui o nosso aqui é elétrico, tá? O a gás também já tem uma diferença, talvez você tenha que deixar mais um pouquinho. Eu vou programar aqui para 50 minutos, que vai ser o tempo da gente retirar, tá? E a vantagem é que dá para ir abrindo o forno e vigiando sem correr o risco de perder a receita, porque ele não Isso. tem interferência com a relação da entrada de ar frio dentro do forno. Sim. Então, agora a gente esquece ele ali um pouquinho. Ó, eu comeria, deixa eu pegar esse aqui. Eu comeria, com uma bola de sorvete. Aí eu já vou logo brincando. Não, sério, para uma sobremesa, né? Se você Sim. quer servir uma sobremesa, uma bolinha de sorvete, uma caldinha de caramelo assim por cima. Aí Talvez a uns gente 20 segundinhos no micro-ondas para dar uma quebrada na aquece, temperatura. Então ele fica bom também. Fica. Pode dar uma aquecidinha no micro-ondas que fica perfeito. Perfeito. Então quem gosta do bolo quente já fica aí com uma... Ó, café da tarde, café da manhã, você faz no final da tarde, quer tomar ele no café da manhã, 20 segundinhos no micro-ondas. Então tem jeito para tudo. dá para fazer de várias maneiras. Uma pergunta, assim, né, que é uma dúvida. Pode congelar? Ele Pode. tem um tempo, alguma... Pode congelar, sim. Via de regra, a gente recomenda sempre um tempo máximo de congelamento de 3 meses. Sim. Eu sempre recomendo que não congele mais de 30 dias, porque começa a perder sabor. Sem então dúvida. perde um pouco da graça, né? Sim. E aí, para congelar, coloca ele no papel filme. Isso. Eu, por exemplo, sugeriria que quem fosse fazer um bolo desse para congelar, que já fatiasse ele e congelasse as fatias. Legal. E assim você pode ir retirando as fatias Tirando aos devagarzinho, pouquinhos. né? E consumindo ele aos poucos. Sem dúvida. Mas acredito que um plástico filme, uma sacolinha desses saquinhos que a gente usa na Ziploc, cozinha, né? exatamente, sejam suficientes para congelar. Ele não precisa botar numa vasilha. e Isso, tal. por exemplo, família tem 2, 3, 4, congela em fatias e aí serve, né, todo mundo Isso. junto, bota os 20 segundinhos no micro-ondas aí, mas é bom deixar sempre, dar uma descongelada em temperatura ambiente, Sim, né, antes, exato. de preparar. Faz um convite, então, né, pessoal de casa, para conhecer a La Benta. Vocês fazem delivery? Como que é o Então, serviço, né? O nosso delivery lá é bem assim, bem enxutinho. Aham. A nossa proposta desde sempre foi receber.
Então, assim, com a pandemia, claro que a gente, em alguns momentos, a gente foi se reinventando, né? Por um período a gente trabalhou com delivery, mas hoje nosso serviço é bem pequeno. Eu sempre peço às pessoas que querem encomendar que elas entrem em contato com antecedência, porque assim, é um serviço de atendimento mais demorado, porque a gente fica ali tentando dar atenção a quem tá ali com a gente, dentro da loja. Sim, olha lá, e já tudo tem mais. ali, ó, La Benta a gosto sem desgosto. Qual é essa campanha? Essa aí é a nossa torta Charlotte. É uma torta com uma massa genoise. Ela tem 2 camadas de recheio de brigadeiro branco com uma compota de frutas vermelhas. Jesus. E no meio ela tem uma camadinha de biscoito de champanhe. Só isso, né? Meu Deus, olha isso. Essa é uma outra receita muito afetiva, que é uma cuca de banana. Essa receita é 100% idêntica à que chegou da minha mãe. Exato. Meu Deus. Ela é uma torta crocante e ela é, assim, imbatível. Ela é muito querida. Os nossos clientes gostam muito dela. E esse café aí atrás? Esse café é um mocatino. É um café que tem leite vaporizado, café expresso e calda de chocolate. Gente, é perfeito, fala. Olha, lanchinho da tarde, você quer conversar com alguém, né? Justamente essa proposta, Sim, né? Exatamente. Proporcionar assim, conforto, Sim. que as pessoas se sintam em casa. Sim. Essa é a nossa ideia, acolher para que se sintam em casa, lá na nossa casa. E a sua história se envolve com a história da Nova Mix, né? Nesses 7 anos. O que você tem a dizer para a Nova Mix nesse aniversário de 7 anos? Nossa, eu tenho muito a agradecer e dizer mais uma vez, né, na verdade, que a gente é muito grato pela parceria que eles tiveram com a gente durante todos esses anos, que a gente é muito fã do trabalho deles e que a gente deseja que a La Benta e a Nova Mix caminhem juntos por mais muitos e muitos anos. Se Deus quiser. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas gostosuras, né? E muito sucesso, com muito certeza. Obrigada. Você também está convidada a tomar um café. Com certeza. É a primeira vez que você vem aqui, mas não é a última. Eu tenho certeza disso. Vai Seja ser um grande bem-vinda prazer. sempre. Até breve. Até. E você aí de casa, vamos conferir as ofertas da Nova Mix? Pois é, são 3 lojas aqui em Nova Friburgo, gente. Uma no Paissandu, uma em Olaria e outra no Prado. E tem também a de Teresópolis, que é a mais novinha, mas está lá pronta para receber. E mais 2 lojas no Rio de Janeiro. Muitas histórias para contar com todos esses produtos. Tem cobertura premium a Valério, a barra ao leite de 1 quilo por R$ 17,99. Olha só o precinho, hein? Cobertura premium a Valério, a barra de 1 quilo por R$ 17,99. Recheio Norcal de leite ninho, 2,5 kg por R$ 79,00. A embalagem econômica. Recheio Norcal, leite ninho de 2,5 kg por R$ 79,90. Doce pastoso de leite com chocolate da Chamego Bom. Esse doce de leite é uma delícia, gente. Essa bisnaga de 1 quilo por R$ 11,99. O doce de leite Chamego Bom de 1 quilo com chocolate, R$ 11,99. O copo descartável de 200 ml, a embalagem com 100 unidades, R$ 3,89. Embalagem com 100 unidades, copinho de 200 ml, R$ 3,89. Papel manteiga de 29 por 7,5, R$ 2,79. O papel manteiga por R$ 2,79. E papel alumínio também por R$ 3,99. Papel alumínio por R$ 3,99. Você pode aproveitar todas essas ofertas e muitas outras, porque são muitas histórias para contar nesses 7 anos de loja Nova Mix aqui em Nova Friburgo. É só aproveitar, né? Então, passe nas lojas Nova Mix, pense no que você quer fazer para a família, faz esse bolinho gostoso da La Benta, vá visitar a La Benta, né, de uma maneira bem gostosa, bem especial, porque são essas as histórias que a gente tem para contar aqui em Nova Friburgo, com a parceria de tantos empreendedores com as lojas Nova Mix. A nossa transmissão pelo Instagram da loja Nova Mix termina aqui, mas nosso programa continua pela internet, aqui pelo sistema RCA Company, canal 10. Estamos ao vivo também pelo aplicativo. Não tem como você não deixar de assistir. E vamos conversar daqui a pouco no próximo bloco com o professor Marum, o mestre, né, Jorge Marum, que vai falar do lançamento do seu livro daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Olá pessoal, eu sou o Sérgio da Pet Farm e estamos funcionando seguindo a orientação do Ministério da Saúde. Dê preferência ao nosso Disque Entrega, que é o 2542-4140, ou o nosso WhatsApp, que é o 99955-4707. Também pode pedir pelas nossas redes sociais, Facebook Pet Farma Friburgo e no nosso Instagram, @Pet Farma de Friburgo. Juntos venceremos o coronavírus. Pet Farma, porque confiança se conquista com qualidade, amizade e respeito. Friburgo Shopping. As mais bonitas lojas. As melhores marcas. O shopping que está sempre pensando em você. Venha para o Friburgo Shopping. O shopping da praça. Durante os últimos meses, foi necessária uma reinvenção no protocolo de atendimentos. Atendemos urgências e emergências e agradecemos a sua parceria durante esse processo. É chegada a hora da retomada gradual de todos os atendimentos disponibilizados aqui na clínica, mantendo, é claro, todos os protocolos de biossegurança. Lembre-se que embaixo de cada máscara existe um sorriso e nós, da Implante Center, estamos esperando por você. Tudo bem? Tudo bem. Mas use sua máscara ao estar fora de casa. Mantenha afastamento social sempre que possível. Lave bem as mãos com água e sabão. Use álcool 70, preferencialmente em gel. E cuide ainda mais dos grupos de risco. Lembre-se, o vírus segue por perto. Portanto, fique longe de aglomerações. Viver com saúde é tudo de bom. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Da Fel, seriedade é a nossa marca. Sua obra merece o melhor em ferragens, aço, vidros temperados, alumínio, máquinas, ferramentas e muito mais. Acesse www.dafel.com.br 2529-3376 2529-3376 em Córrego Dantas. Da Fel, 3 anos de sucesso em Nova Friburgo. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 252265. Olá pessoal, eu sou o Sérgio da Pet Farm e estamos funcionando seguindo a orientação do Ministério da Saúde. Dê preferência ao nosso Disque Entrega, que é o 2542-4140, ou o nosso WhatsApp, que é o 99955-4707. Também pode pedir pelas nossas redes sociais, Facebook Pet Farma Friburgo e no nosso Instagram, @Pet Farma de Friburgo. Juntos venceremos o coronavírus. Pet Farma, porque confiança se conquista com qualidade, amizade e respeito. Friburgo Shopping. As mais bonitas lojas. As melhores marcas. O shopping que está sempre pensando em você. Venha para o Friburgo Shopping. O shopping da praça. O Toda Manhã está de volta e a gente vai ter assim um pouquinho mais de conhecimento das coisas que acontecem aqui na nossa cidade, que eu adoro trazer em nosso programa. O que acontece, gente? Eu gosto de mostrar as coisas boas, as coisas que estão dando certo, as coisas que a gente pode se empolgar, que a gente pode aproveitar. E é claro que Nova Friburgo é um celeiro de coisas boas, tanto na gastronomia, quanto na música e na literatura. A gente tem tantas pessoas que estão fazendo assim coisas diferentes e que podem deixar a gente cada vez mais informado, produtivo, eu não sei, é tanta coisa boa que acontece que eu fico entusiasmada.
E uma dessas coisas boas que estão acontecendo são coisas que a gente pode aproveitar no nosso momento de lazer. E uma boa leitura sempre vale a pena. Eu estou aqui com o meu mestre, eu falo que ele é meu mestre. Professor Jorge Marum, seja bem-vindo ao nosso Toda Manhã. Olá pessoal, bom dia. É um orgulho estar aqui com você, muito obrigado pelo convite da sua equipe também, muito obrigado. É sempre bom a gente falar das coisas boas que acontecem em nossa cidade. O senhor estava ali... Você é uma coisa boa que acontece, sério. Porque você, quantos anos acordando o povo de Friburgo, essa alegria. Eu sou muito grato, muito grato por isso. Eu, como toda a sociedade, as pessoas de bem, né? Com certeza. E a gente está falando de coisa boa. Você viu aquele bolinho ali, já se entusiasmou de ir lá comer. Essa Labenta é incrível, essa moça estudada, estudiosa, faz as coisas com amor. Olha, ela está de parabéns. E estudar faz a diferença, né, professor? Porque ela não faz as coisas de orelhada. Ela pensa, é permitido no trabalho dela criar. Sim. Quando lhe é permitido você criar, você pensar e você se importa com isso, você é feliz no que faz, porque você vê sentido na sua vida. E foi daí que saiu essa sua ideia também de escrever um livro, não é isso? Vamos contar um pouquinho dessa sua história, né? Não é só simplesmente escrever um livro. É muito estranho de falar sobre isso, porque quando eu era garoto, eu fiz muitas apostilas de marketing. Eu cheguei a fazer um trabalho que foi depois virou um trabalho de final de curso de mais de 100 páginas sobre marketing, mas nunca publiquei, nunca tive essa... E aí, nesse último semestre, saindo das aulas 10, 11 horas da noite pelo Teams da Estácio, e sei lá, eu não conseguia mais dormir, eu tinha que escrever isso. Eu fui escrevendo. Por isso que o nome do livro, o subtítulo é Fluxos de Pensamento. O que quer dizer isso? Eu escrevo livremente. Ou seja, o que está na minha cabeça, a minha vivência, não é uma teoria, não é um livro científico, eu não estou embasado em nenhum autor. O que o meu coração estava mandando eu escrever, e quando acabou, assim. Eu quero fazer um sobre cidadania no Brasil, até falei com o Marconi, que a gente precisa falar de cidadania no Brasil. Sim. Mas foi isso, são fluxos, ideias do que eu, nesses quase 50 anos, vi na minha vida. E foi isso. Então é um livro que ataca a classe política brasileira, é um livro polêmico. Graças a Deus, a mãe do Vitor Diniz, do Pop Mix, que é doutora em letras, disse que ele está muito bem escrito. Ela não concorda com todas as ideias, nem todos em casa vão concordar com tudo, porque ele é muito... Eu não fiz só um diagnóstico do problema, eu coloquei o que eu via na minha vida. Sim. Por isso que é um mundo visto pela janela de um ônibus. Isso que é o título, né, do livro, O Mundo Visto pela Janela de um Ônibus. A gente está aí com a capa do livro. Essa é a capa do impresso. Ele ainda não chegou, né, professor? Essa é a capa do Kindle. Sim. No Brasil, pelo Amazon.com.br, você vai comprar por R$ 4,99 este aí. O impresso, ele não tem distribuição no Brasil, só nos Estados Unidos, Austrália, ainda não houve distribuição no Brasil. Então, o que eu fiz? Quem quis o impresso, foram 40 pessoas que me mandaram mensagem na época. Eu importei dos Estados Unidos, eu paguei a taxa, que eu não ia cobrar isso das pessoas. Sim. E aí, para poucos dias, ele vai estar chegando aí. Acho que em 10 ou 15 dias ele deve estar aí. Legal. Então, tem como encomendar também dessa forma? Pode. A pessoa pode comprar no site, mas é porque com a importação um pouco pesada, eu estou tentando ver se distribui no Brasil também o impresso. Sim. Mas se a pessoa entrar em contato, sem problema algum. Agora, conta um pouquinho, né, dessas histórias. Por quê? Você tem, assim, umas histórias com ônibus também interessantes. Isso. A metáfora com ônibus é o seguinte, eu ando de ônibus, né? Eu não tenho carteira de motorista, não gosto. Então, qual foi a metáfora? Nesses caminhos, eu vou para Petrópolis, ser coordenador, fui para o Rio muitos anos, para o João Show, ser coordenador da Estácio lá. Então, nesse tempo que você fica olhando a vista, você vai pensando na sua vida. Sem dúvida. Então, o que eu pensei na minha vida, a maneira como eu vi o mundo. Mas você vai ver o mundo de outra maneira, ele vai ver de outra. Mas as reflexões que eu fiz vão te ajudar a pensar se você concorda ou não com a maneira com que eu vi. Porque na América Latina, e no caso do Brasil mais especificamente, a gente vive momentos muito complexos, né? E não é fácil viver, muitas vezes a questão financeira pesa, e várias outras questões, a gente vê aí a política. Então eu coloquei isso tudo num balaio, só que eu não queria falar o que está ruim. Meu livro de cidadania também que eu quero fazer, não sei se vou fazer, mas quero, não é só mostrar que você não consegue atravessar uma rua que ninguém para. O problema a gente já vive. Eu quero apresentar a solução do problema. Então eu coloco nesse livro um projeto conservador de visão política e econômica para o Brasil. Mas como nós estamos perto de um momento eleitoral,
o meu primeiro capítulo teve que ser assim: não sou Bolsonaro, não sou Lula, sou Brasil. Porque senão as pessoas podiam achar que eu estava com algum oportunismo, né? Como eu não tenho cargo político, não sou candidato, não sou filiado a partido político, não fui homenageado em nenhuma Câmara Municipal, não sou ligado a deputado, eu estou livre para escrever o que eu quiser. Não sou concursado. Então, eu escrevi o que a minha vida me permitiu ver. Se você concordar, serei feliz. Se não concordar, mais ler, vou gostar de ouvir a sua opinião. A falta de leitura é um problema para a cidadania também? Muito grande, muito grande. Porque o que acontece é que existe uma crença no Brasil de que o negócio é fazer. Levanta de manhã, vamos fazer. E aí você faz, e a pessoa passa a vida toda sem perceber que aquilo ali, ela podia crescer mais, ela podia chegar mais se ela tivesse pensado, como aquela moça da Labenta, ela foi estudar. Ela podia ter o comércio dela, ela estaria trabalhando, mas ela talvez não tivesse com o sucesso que ela está, porque ela foi estudar. Então a leitura mesmo, não precisa ser uma leitura só técnica, de você estar mexendo com as palavras. Ontem eu recebi um WhatsApp de uma moça, que mandou para todo mundo, do produto que ela vende. Aí ela começa o WhatsApp assim: me chamo fulana de tal. Isso é um analfabetismo funcional. Né? Você tem que falar sou fulano, porque você não começa com pronome. Então você imagina, isso é uma bobagem. Mas eu digo que se ela manda um currículo assim para alguém, ela não vai ser contratada, ela não entende por quê. E as pessoas acham que ir na universidade... Se colocar é muito importante, saber se colocar. Por exemplo, o jovem, minha opinião, cada um tem a sua. O jovem está fazendo faculdade online, pelo amor de Deus, garoto de 17 anos, tem que ir para a universidade. Para quê? Para conhecer um colega, para conhecer um professor, o professor que vai indicar ele para o emprego, o pai do colega da sala que vai dar o primeiro estágio para ele. As pessoas têm que querer viver a vida, você acha que o cara trancar dentro de um quarto? Professor, eu vou até aproveitar isso que o senhor está falando, né? A gente teve aí recentemente, deve ter 1 ou 2 dias, que o nosso ministro da Educação falou que a universidade não deve ser para todos. Olha, Luciano, isso é uma coisa muito complexa. Tá? Isso é uma coisa muito complexa porque o Brasil sempre teve uma política pública de tentar universalizar o acesso à educação superior, a toda a educação, né? Educação superior também, e muitas instituições e muitos empreendedores nesse país acreditam nisso. E eu respeito isso. Outros educadores acham que o quê? O que eles querem dizer? Eles querem dizer assim: gente, tem gente que vai ter curso técnico, tem gente que vai procurar um outro caminho de vida. Então, até as aptidões, as aptidões, outro vai ser jogador, outro vai ser artista. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: eu acho que essa fala assim fica generalista. Era muito melhor que ele dissesse assim: a universidade está aberta como uma oportunidade de vivência, mesmo que você não vá trabalhar, mas aquilo vai te ajudar na sua vida. Ele não soube se colocar também. É porque aí você fica naquele limite entre a fala que carrega um preconceito, não precisa ser preconceito, mas um conceito, e a visão que as pessoas têm hoje, que isso é o capítulo 6 do meu livro, essa maneira de dividir o país. Hoje é assim, o discurso identitário. Na terra da minha família, no Líbano, foi assim. Até que saiu a guerra de cristão e muçulmano e todo o mal que deu. Nós somos todos seres humanos iguais, se nós somos preto, branco, azul, mas isso não importa. Nós temos que nos gostar como nós somos. E o Brasil sempre teve essa tolerância religiosa, essa tolerância política. Hoje, a gente está vendo aí a situação, a eleição no ano que vem, parece que estamos vivendo uma guerra. É verdade. Já começou a guerra... E não pode ser assim. Existe uma disputa, no caso dessa eleitoral, tudo bem. Mas isso é uma coisa, nós somos um país. Aí a pessoa, por exemplo, entende que ela pensa de um jeito, o outro não pode. Não, nós temos que dar o contraditório. E isso está muito perigoso no país hoje, porque é movimento tal, movimento isso, movimento aquilo. Eu no meu livro, eu ataco isso. Esse negócio de lugar de fala, eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos um país que sempre teve uma tolerância muito grande. Então, essa coisa de meu colega da empresa casou, eu não vou no casamento dele porque não é na minha igreja. Eu não concordo com isso. Nós somos amigos. Então eu ataco essas falsas, eu chamo de falsas ONGs, essas ONGs que estão disseminando discórdia. E o falso que eu chamo de marketing social, não de responsabilidade social. Esse é um dos capítulos mais polêmicos do meu livro. Porque eu aceito assim, o pequeno cara que está nos ouvindo, que tem um projeto social, que leva comida, que leva o sopão para a vida das pessoas, esse cara eu bato palma. Agora, toda uma estrutura de marketing, tem um monte de gente ganhando dinheiro, fazendo marketing social e se vendendo como responsabilidade social, não vou dizer que não tem valor, mas eu respeito menos. Então, hoje é tudo muito assim, tem sempre uma segunda intenção. Então, essas ONGs multinacionais, que muitas vezes interferem na realidade do país,
ia contribuindo mesmo para a Amazônia, tem muito pouca gente. Então é um capítulo realmente polêmico, onde eu digo o seguinte: nós temos que se amar, nós temos que tolerar, nós temos que estender a mão àquele que está na rua, e não vivemos essa coisa maluca, né? Que você não pode falar isso, que você é preconceituoso. É lógico que todo mundo vive a luta do racismo, todo mundo é contra racismo, todo mundo é contra xenofobia, todo mundo é contra atacar pessoas que têm uma outra orientação sexual, não aquela padrão. Isso é lógico, qualquer pessoa que não é imbecil é contra isso. Mas tem que ter muito cuidado com essas pautas identitárias que começam a separar a sociedade brasileira, criando racha. Onde tem racha, alguém assume o poder. Então são oligopólios transnacionais que assumem o poder quando dividem. Eu vi isso na terra dos meus ancestrais, quer dizer, aprendi com meus pais. Quando começa esse discurso, aí começa o ódio, aí começa a guerra. Sim. E aí não leva lugar algum, não, né? Só perde. Alguém ganha. Alguém que quer comprar tudo barato, uma minoria que vende arma, lobby de arma, isso ganha dinheiro, mas o povo perde. A gente teve aí recentemente também uma fala da deputada Janaína Pascoal, referente ao que o padre Lancelotti faz em São Paulo, né? Levar alimentos aí para os moradores, né? Para pessoas em condição de rua, e na Cracolândia. E aí ela rebateu falando que ali era um problema que não se resolvia com comida. E aí o padre, né, rebateu falando que o problema da Cracolândia não é a comida que eu estou dando, é a corrupção. Eu acho o seguinte... E todos esses temas estão borbulhando na sociedade. Tem a Cracolândia, como é que vai resolver? É isso que eu digo, os políticos brasileiros são despreparados. Então, tem a Cracolândia lá. Não é tão simples assim, né? Mas vamos resolver. Mas alguém está ganhando para isso. Você tem problemas aqui. Você reúne com a sua equipe que tenta resolver os problemas. Não é isso? O programa não está legal, isso e aquilo. O político está ganhando. Ele tem que sentar com a equipe e dizer como é que nós vamos resolver isso. Mas eles não se importam. Então, a classe política brasileira é responsável pelo sangue de muita gente, porque boa parte dela, claro, porque ela não cria programas, que esse é um dos primeiros capítulos do meu livro, de crescimento econômico, de desenvolvimento de emprego, de geração de renda. Nós estamos com 14 milhões, segundo os órgãos oficiais, de desempregado no Brasil. Isso tem que ser visto. E esses políticos se perpetuando aí nos cargos, né? Anos e anos e a fio, com família e colocando todo mundo. O Estado como servidor dele, e não ele como servidor do Estado, são famílias. Né? São então, todos funcionários públicos, né, professor? O padre está estendendo a mão aos mais humildes, ele está correto. Mas deveria ter um agente público que acabasse com essa situação. De não precisar de fazer isso. É isso aí. Não é? Isso tudo está no livro. Isso tudo está. O primeiro capítulo, são 8 capítulos. É um livro curtinho, esse aí deve ter umas 29, 30 páginas. E o Kindle, como é leitura no digital, deve dar umas 80, acredito eu. Sim. O primeiro capítulo, esse é o Kindle, o primeiro capítulo eu falo sobre isso, né? Não sou Bolsonaro, não sou Lula, e falo o que é o Brasil, né? O que eu sou, Brasil. No primeiro capítulo, depois desse, eu falo sobre a ilusão. A ilusão, no Brasil, é muito gostoso, é muito politicamente correto você ser marxista, você parecer aquele intelectual de esquerda. São tudo falácias. Aí eu vou explicar qual é o projeto que eu acredito para o Brasil. No capítulo 2, quer dizer, na verdade já é o 2, né? Que virou 3, que eu tive que fazer essa introdução, não sou para poder nós pessoas não me rotularem. Nós vamos rotular de qualquer maneira. No 3 eu falo sobre a situação que seria, que na verdade é o 2, né? Eu faço uma comparação entre a Regina Duarte e o Chico Buarque. É uma coisa meio maluca, mas que na verdade é uma metáfora do que eu quero comparar. Eu quero comparar o seguinte: os movimentos de esquerda no Brasil, eles têm representantes muito... É uma indústria cultural muito bem montada. Enquanto que os movimentos de direita conservadores no Brasil, tirando o que eu chamo de falsa direita no meu livro, uma coisa mais ideológica, eles têm poucos. Então eu coloco o exemplo do Chico Buarque. Por que eu botei o Chico Buarque? Porque ele é um talentoso. Ninguém duvida que é gênio que é o Chico Buarque. Então, para não parecer que eu estava fazendo... E a Regina Duarte, que sempre se posicionou como uma pessoa de direita, né? Ela entrou para o governo e foi logo alijada. Você nunca vai ver uma pessoa de esquerda criticar o Chico Buarque. Então eu quis mostrar isso, é uma questão de como está imbricado na cultura a questão política. Na verdade, a pessoa tem que saber no meu livro com muito cuidado. Se ela fizer uma leitura rasteira, ela acha que é só uma crítica à esquerda, mas não é. É uma crítica à classe política em geral.
que eu chamo até de falsa direita, como fez a privatização do sistema Telebrás de maneira malucada. Aí o capítulo 4 eu faço uma comparação econômica, mostrando que, na verdade, os governos mudaram, o Brasil melhorou nesses 30, 40 anos, mas a essência da economia brasileira é a mesma. No governo Fernando Henrique, eu falo do real, elogio. O governo Lula, eu falo da distribuição de renda, elogio. Mas eu mostro o seguinte, o Brasil sempre como exportador de matéria-prima e importador de tecnologia. Eu defendo um projeto que o Brasil tem que criar, distribuir, tem que ter bens de produção, bens de capital. O Brasil tem que ter uma indústria de base mais forte. Então tem que fazer convênio com outros países, como, por exemplo, o Irã fez agora com a China de transferência de tecnologia, para ele desenvolver tecnologia no Brasil, não ficar dependendo sempre de exportar. Porque quando a commodity está boa, por exemplo, no governo Lula, a China era um país agrário, o maior país do mundo em termos de população, e levou aquela população toda do campo para a cidade. Então, a China importava 50% do petróleo do mundo, 1/3 do minério do mundo. O minério da nossa Vale. Então, o Brasil nadou em dinheiro. E aí o governo fez uma distribuição, incentivou o consumo, uma coisa boa, que eu elogio. Mas quando esse momento acabou, como foi no governo Dilma, o Brasil voltou para aquela realidade. Sim. Aí eu falo do Plano Real, claro, do governo Fernando Henrique. E aí eu quero mostrar isso, que nós temos que não ficar, nós temos que ter uma commodity forte, um agronegócio forte que nós temos. Não estou criticando isso não, que tem gente hoje falando, não tem que acabar com isso, não acaba nada. Agora nós temos que ter outros, temos que investir em ciência, então eu faço um capítulo que fala sobre isso. E cada vez mais vão retirando dinheiro dessas áreas, né, de estudo, ciência, tecnologia, de uma forma geral. E o Brasil geral. não desenvolve tecnologia, e depende da tecnologia externa. Você vê, vacina. E temos pessoas capazes nesse desenvolvimento. E muitos estão indo embora. Que estão lá fora desenvolvendo a tecnologia que vai voltar para cá. A própria vacina. Gente, o Brasil é um país gigante. O Brasil é um país continente. O Brasil é um dos maiores países do mundo. Sim, exatamente. Que tem água, que tem vento, que tem ar, que tem floresta, que tem mar. Um dos melhores climas, né? Diferente, por exemplo, do meu Líbano, da minha família, que é um país menor do que Sergipe. Sim. Então você pega o Brasil, acho que é o único país grande que não fez até hoje uma vacina, depende de comprar vacina de Covid dos outros. Por quê? Porque não tem tecnologia. Sim. Eu ataco a Universidade Pública Brasileira, que para mim é um lugar onde tem a formação dos soldados, é uma coisa muito mais complexa do que eu explicar aqui, mas mostrando que ela não está tendo os investimentos necessários, não está cumprindo sua função, na minha opinião. No outro capítulo, eu vou tratar da questão da economia, mostrando que no mundo tem dinheiro. A gente precisa de governo com transparência, solidez e um Estado confiável para que as pessoas queiram botar dinheiro aqui e desenvolver a nossa economia. É isso. No outro eu falo das ONGs, nós já comentamos. O 7 eu falo da bomba atômica brasileira. Tem uma página só. A ideia qual é? A bomba atômica mata. Eu sou contra a bomba. Eu sou contra tudo que mata o ser humano. Mas eu não posso ser burro. Quer dizer, eu sou contra, mas isso não importa. Importa o mundo. O que está acontecendo no mundo hoje? Muita guerra. Os países que foram invadidos, que não tinham artefato nuclear, por exemplo, Síria, Iraque, que está aí até hoje, Líbia, agora a Armênia aí com o Azerbaijão, a Rússia com a Ucrânia entregou sua bomba atômica, enfim, foram invadidos. Os países que têm bomba atômica, como Coreia do Norte, Paquistão, etc., ninguém entra lá. Eu não estou defendendo a bomba atômica, não. Eu boto assim, que o projeto da bomba brasileira foi paralisado, sem um debate da classe militar e da sociedade civil. Eu proponho esse debate. Se nós formos contra, porque isso é uma tecnologia que mata, é cara, é perigosa, nós temos que ter um projeto como nós vamos defender o Brasil. E se nós formos favoráveis, isso tem que ser um amplo debate da sociedade para que todo o ônus que a gente tenha por conta disso, a gente saiba que a gente tem, porque a maioria da população entende que deve ter. Então é um debate sobre a bomba atômica brasileira que ficou perdido na grande mídia, que não fala do que está acontecendo no mundo hoje. Infelizmente, o que nós estamos vendo na Síria, mais de 10 anos de aí, no Iraque, na Líbia, na Armênia agora, né, com o Azerbaijão invadindo o território armênio, isso não está sendo falado em lugar nenhum no mainstream brasileiro. A mídia brasileira ignora para a sociedade, omite da sociedade uma série de informações. Na última segunda-feira, houve em Londres uma manifestação do pessoal anti-vacina, forte, a polícia. Eles tentaram invadir a sede da BBC, a polícia não permitiu. Aonde deu isso no jornalismo brasileiro? Isso é uma notícia extremamente relevante. Né? Sim. E no último capítulo eu trato das artes no Brasil, que eu acho muito importante. Eu faço um paralelo com o Enem. Meu livro é todo por metáfora, não é nada direto. Então eu digo o seguinte, o Enem não tem a área de arte. Você quer fazer uma faculdade de belas artes, de teatro, de música, você tem que fazer prova de ciência humana. Eu sou contra isso. A cultura é uma das áreas que mais movimenta dinheiro no Brasil e no mundo. E o governo ele entende que a criança que quer fazer isso é menos, porque não tem que fazer prova de outra área. Não, tem que ter a área de arte. E aí eu faço um paralelo com a área de arte. Aí eu mostro os cursinhos que são sonegadores de imposto,
que paga os professores, tudo para dar aula no dinheiro, para sonegar imposto. Aí eu faço toda uma visão sobre a visão das escolas no Brasil, que não formam mais cidadãos, formam robozinho para fazer prova de Enem. Aí você vai concordar, isso que eu falo, é polêmico. Você vai ler, vai concordar, e outras partes você vai discordar. E eu pulei o 5, te peço desculpa, que é um capítulo que eu falo sobre compêndios. O que é isso? Eu falo sobre os deuses da rede social que acham que podem falar de todo mundo. Falo das pessoas que gostam de ler resumo, livro de compêndio, de resumo, e aí eu faço toda uma explicação da importância dos compêndios, claro. Por quê? Porque não gostam de estudar. Então eu falo dos professores universitários que não gostam de estudar. Então eles preferem pegar resumo para poder resumir suas aulas. Então eu faço algumas críticas do que eu vi na minha vida. Não é assim contra ninguém, não tem nome de A, não tem nome de B. Sim. No Chico Buarque e Regina eu só citei como exemplos de uma metáfora, mas nunca ataco uma pessoa, nem as instituições. A única instituição que eu faço crítica é a Universidade Pública Brasileira, e eu explico porquê, mas não defendo a sua extinção. No livro explica. O que eu quero mostrar? É o que eu vi na minha vida. Eu vi pessoas que se diziam preparadas para fazer tal coisa, como você é preparada para estar à frente de um programa de televisão ou de rádio, porque você tem essa expertise, mas elas se metiam a fazer aquilo sem ter conhecimento. Isso é lesar os outros. Então eu vou colocando isso, o que eu vi na minha vida. Então é um livro bastante polêmico nesse sentido, porque você vai concordar de uma parte, vai discordar de outra, mas vai te botar para pensar, que é o meu objetivo. E quando a gente pensa, a gente percebe nitidamente que a vida fica mais fácil. E é gostoso, sabe Sem por quê? dúvida. Porque você vive a mesma realidade que eu, o Marconi, que nós estamos na América Latina, no Brasil. Sim. Então, umas partes do que eu falo ali, você vai se reconhecer como vítima, ou como autor, ou como afetado por isso. Sim. Então você, o cara pensou isso, será que está certo? Você pode até não concordar, por uma questão ideológica, já que eu falei que no início eu proponho um projeto conservador para o Brasil, né, que seria, grosseiramente falando, ideologicamente falando, um projeto mais à direita, porque eu acho que a maioria do nosso povo é conservador. Eu acho que a maioria do nosso povo quer comida em casa, quer se dar bem com o vizinho, quer poder ter um dinheiro para lazer. Ele não está muito preocupado com pauta A, pauta B, não sei o quê. Mas esse é um projeto. Existem outros, e eu digo lá, temos que ter o contraditório, temos que ter a esquerda, porque nós não podemos achar que o que a gente pensa é a única verdade, isso não existe, pô. Sem dúvida. Então, como adquirir esse livro? Mais uma vez, coloca aí a capa. Se você botar, esse é o impresso você vai ter que botar hoje, ou fazer contato comigo, ou entrar no Amazon.com nos Estados Unidos, ou .pt em Portugal, e importar. O que fica realmente caro. Eu estou vendendo ele por R$30 porque eu paguei a importação. Sim. Esse no Brasil já está distribuído, é pelo Kindle, leitura digital, R$ 4,99, amazon.com.br. Sim. Tá? Aí você bota o Mundo Visto pela janela lá na busca, vai achar. Essa é a capa do Kindle e outra é a capa do impresso. É até uma história curiosa, porque que eles são diferentes. Você sabe por quê? Por quê? Porque eu sou muito doido. O que aconteceu? O que aconteceu nisso aí? A minha esposa fez uma capa. Porque o Amazon, o que é Amazon? Isso é legal de falar no teu programa, se você me permitir. Claro. Qualquer pessoa que está nos ouvindo pode escrever um livro na Amazon. Então, por exemplo, você é um professor de matemática e quer fazer uma apostila, resoluções de exercício de estatística. Você bota lá no Kindle, bota lá R$4,99, R$1,99, R$3,99, e as pessoas todas do mundo todo vão ler. Legal. Vão comprar, vão poder acessar e você vai publicar um livro. O que eu fiz no meu? O Amazon te dá umas capas padrões para você modificar sem direito autoral. Minha mulher fez uma capa para mim, graficamente falando. Só que quando ela foi conferir lá, a imagem que ela tinha usado tinha direito autoral, aí a gente retirou. Sim. E aí, o que aconteceu? Nesse dia ela não estava em casa, ela me ligou. Então, retirou e ela mandou esse novo, que é o impresso. Ela que fez usando o material da Amazon. Só que ela não estava no dia que eu fui acertar a capa do Kindle, que eu não podia vender um livro que tinha direito autoral. E aí, eu não sabia botar a foto lá. Aí, o que eu fiz? Eu fiz a capa vermelha. Tá certo. E aí, ficou muito bom. Chama bastante atenção. Porque chamou atenção para um diferente, para mostrar que são produtos diferentes. E cada um tem uma estética. Por exemplo, o pessoal de planejamento gráfico gostou até mais dessa vermelha, porque é mais fácil. E aí teve um amigo que brincou comigo assim, falou, puxa, você está fazendo um livro de política no Brasil de capa vermelha, eu já sei o que você é. E aí, pronto, vai gerando começa, né? Mas vai gerando um monte de brincadeira, que é muito legal, porque mostra que as pessoas estão preocupadas em ler. Sem dúvida. O que eu peço a você que lê? Entre em contato, diz o que você achou. O meu interesse não é pecuniário, né? Por isso que eu botei R$4,99. Na Amazon, o autor pode escolher 30% de royalties ou 70%. Eu botei 30%. Porque eu não estou preocupado. Estou preocupado em gerar conhecimento. E debates, né? Debate.
em debater. Eu acho que a universidade brasileira, hoje nós estamos precisando falar isso aqui na Estácio Friburgo, falar isso com os alunos, propor um grande fórum para discutir Friburgo, discutir a nossa vida, melhorar a vida das pessoas. Tô dentro. Nós precisamos disso, nós precisamos do empresário. As pessoas acham que o empresário está do lado e o empregado está do outro. Isso é uma das maiores falácias, está no meu livro. Se está ruim para um, está ruim para o outro. Sem dúvida. Nós temos que juntar com pessoas boas. Claro que tem gente ruim no mundo, mas se a gente juntar as pessoas boas... Mas não é uma utopia, né? Não é que tudo seja... A maioria é bom. Se a maioria fosse ruim, nós já estávamos no caos. É isso. A maioria com é bom. certeza. Obrigada, professor, né, pela sua visita hoje aqui ao programa. Desculpa se eu falei demais. Mas imagina, a gente falaria aqui muitas horas. Pena que o programa é curto. Nós temos uma vivência, eu e você, né? A gente já não é mais tão garoto, não somos vários. Então a gente pode conversar sobre o Brasil. É verdade. Mas a gente vai fazer isso num momento oportuno. Talvez depois da eleição, né? Sim, mas os jovens precisam falar mais sobre o Brasil, eles não entendem o que é o Brasil. As pessoas acham que o mundo é global. O mundo é global, claro. Sim. Mas você tem ligado uma raiz a algum lugar. Se esse lugar estiver deteriorado, não dá certo. Não dá. Vai ter que procurar ir para outro lugar e não é o que a gente quer. Aí você vai ser estrangeiro, não que isso seja ruim, mas vai ser estrangeiro na terra do outro. Quantos brasileiros hoje, seus filhos já nascem em outros países, já são cidadãos de outros povos. Sem dúvida. E quantas pessoas vêm morar hoje no Brasil, escolher o Brasil como pátria, eu respeito eles no meu livro. Respeito eles no meu livro, porque eles também merecem que toda a política pública seja feita em prol daqueles que vieram contribuir, como foi a minha família, que veio do Líbano, imigrando para o Brasil. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos. E você de casa, um breve intervalo. A gente volta já. Durante os últimos meses, foi necessária uma reinvenção no protocolo de atendimentos. Atendemos urgências e emergências e agradecemos a sua parceria durante esse processo. É chegada a hora da retomada gradual de todos os atendimentos disponibilizados aqui na clínica, mantendo, é claro, todos os protocolos de biossegurança. Lembre-se que embaixo de cada máscara existe um sorriso e nós, da Implante Center, estamos esperando por você. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Yes, o seu Yaris está aqui. Venha para Toyo Serra e garanta o carro que é perfeito para o melhor momento da sua vida. Confira. Yaris Hatch XL Plus 2022 com parcelas de apenas R$ 699. E por mais R$ 59,00 na parcela, você leva um super pacote de acessórios. Yaris Sedan XL Plus com parcela de apenas R$ 745. E por mais R$ 69,00 mensais, você leva um super pacote de acessórios. Vem para Toyo Serra. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A Audioserra é o lugar perfeito para você que precisa de reabilitação auditiva. Profissionais treinados, especializados e equipamentos de ponta. A garantia de uma experiência completa que pode te oferecer aparelhos com tecnologias incríveis, super discretos, perfeitos para os seus melhores momentos. Escute o que a vida tem de melhor para te dizer. Audioserra 999199417 2528-7359. O Toda Manhã está de volta e lembrando para você que a gente está com um problema técnico para a gente fazer o sorteio de hoje.
Então, na sexta-feira, eu faço o sorteio do Dia dos Pais. Olha só, o sorteio é uma cesta maravilhosa, maravilhosa da Nova Mix, uma cesta cheia de chocolate, cheia de guloseimas, cheia de coisas gostosas, e uma adega de parede, né, da Imperatriz das Louças. Então, eu prometo para você que, infelizmente, né, eu falo para você que eu ainda prefiro os meus papeizinhos, problemas técnicos acontecem. Então, sexta-feira, no final do Toda Manhã, eu farei o sorteio aqui no programa. Não se esqueça, tá? Um grande beijo para todo mundo. Agora eu posso tirar a máscara. Um grande beijo para todo mundo. Uma ótima quarta-feira. Na sexta, a gente está de volta, se Deus quiser, com mais um Toda Manhã. Até lá. Toda Manhã. Oferecimento Unimed Nova Friburgo. Atenção ao calendário de vacinação. Esse é o plano. O Shopping da Praça sempre pensando em você. Friburgo Shopping. E Nova Mix Food Service. Um mundo de oportunidades. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.